Opa, tem um Trello aqui. Bom, pessoal, boa noite para você que está assistindo aí. Estamos aí em mais uma reunião aqui no bate-papo de terça-feira do Python Pro. E o Luciano está aqui pela primeira vez com a gente. O Luciano trouxe o tema para a gente, da gente falar um pouco sobre trabalho remoto, né? Inclusive, ele já postou aqui um link do Trello. Deixa eu abrir aqui para ver o que está pegando. Fico por dentro, atualizações da equipe por trás do Trello. Ah, tá, o Trello postou então alguma coisa. A novidade... Trabalho remoto na prática. Diga aí, Luciano, pode falar que sai na gravação aqui. Qual é a dessa pegada do Trello? Para a gente seguir alguma coisa ou um link para referência da galera? Mais para referência aí, boa noite. Cara, legal que o Trello, ele é meio misto, assim, pelo que eles colocam nesses blogs deles e tal, alguma documentação. E eles fazem um misto com a galera home e a galera que está presencialmente, né? Então eles estão constantemente colocando assuntos sobre o tema, né? Então, eu dei uma lida aí nos links deles e eu achei interessante como que eles trabalham. E trazendo esse tema para a mesa, achei massa que eles batem muito na cultura da pessoa que está home, se sentir parte do que está acontecendo fisicamente, né? Massa! Então, esse que é o grande desafio, é pensar primeiro para a galera que está remota. Entendi. Sempre ter uma reunião, já pensar no pessoal remoto, para não ficar com aquela sensação que a galera que está remoto está excluída ou está perdendo alguma interação e tal. Então deu para notar nos papers deles e nos posts que eles estão lançando que eles se importam muito com isso aí. Eu achei bem legal esse requisito deles, assim, de mesmo a pessoa tendo remoto, ela se sentir parte como se estivesse lá fisicamente, assim, do que está rolando. E a gente estava conversando antes aqui, né, de começar a gravação propriamente dita, e aí você falou que já tinha trabalhado uns 2 anos aí remoto, né, Luciano? Isso, trabalhei uns 2 anos remoto. A minha empresa era presencialmente, depois a gente ficou quase todo remoto. Aí uma grande diferença que eu notei é realmente essa parceria, né, essa dificuldade de manter a galera se na sentindo mesma parte sinergia, do negócio. né? Isso aí eu achei a principal diferença, a principal dificuldade do remoto, né? Porque a gente saiu do físico e foi pro remoto, né? A gente não começou no remoto, né? Entendi. Ainda não consegui achar alguma tática, alguma metodologia para isso. Então eu tô ultimamente lendo bastante mais nesse nível, assim, de linha, assim, né? De como tentar engajar o pessoal, né? Ô, River, se você quiser, inclusive, falar, perguntar algumas coisas, se você tenha dúvida, né? Apesar de certa forma, a gente ter trabalhado remoto no início do projeto Python Pro, né? Mas aí mais numa pegada open source, em que não tem, digamos, não tem um gerente lá te cobrando, não tem meta. Open source você trabalha quando você tem vontade e quer, enfim, colaborar com aquele projeto, né? O que eu acho que é diferente da pegada que o Luciano já colocou aqui, que é a pegada de quando você está trabalhando remoto para uma empresa, né? Em que, em geral, você vai ter uma gerência e, às vezes, o grande empecilho e desafio é justamente como é que esse gerente vai exportar, né? Eu acho que essa também é a sacada. Mas pegando do fazer parte, essa é uma coisa interessante que para mim você colocou, Luciano. É porque o que eu vejo é justamente isso. Quando a empresa ela começa física e depois vai para o remoto, tem sempre esse problema da galera de fora, né? De achar que a galera que está no escritório é a panela que vai ser promovida e que você
estando remoto, não vai ter acesso a certas oportunidades e conhecimento dentro da empresa que a galera que está dentro tem, né? E o que eu vejo é que empresas que já começam, pelo menos com parte do seu staff remoto, acho que tem uma facilidade maior para isso. E eu acho que o que você colocou é a solução, cara. Estar sempre pensando para o remoto primeiro, porque se tu pensar no remoto primeiro, a galera do escritório vai estar atendida por default, né? E pelo menos o que eu vi, né, na minha experiência, eu estou trabalhando há 1 ano e 8 meses na Red Hat, e o meu processo seletivo, até o processo seletivo foi remoto. Né, e é uma empresa que tem 25% da sua força de trabalho trabalhando remotamente. E o que eu vejo é que, agora que tu mencionou, eu fiquei pensando nisso. De certa forma, ela trabalha já pensando no remoto primeiro. E isso tem algumas vantagens, mesmo pensando para o escritório. Porque quando eu trabalhava no escritório, empresa só com escritório, eu percebia que acontecia uma coisa também. E aí, até falando da solução, né, de como colocar a galera remota, uma solução que eu já vi acontecendo e que tem funcionado. Como a galera está toda junta, começa a acontecer no escritório um conhecimento tribal das coisas, que é passado ali no dia a dia, do bate-papo com a galera e da interação pessoa a pessoa. Né? E isso é muito bom e acontece hoje também, mesmo trabalhando remoto, através da utilização aí de ferramentas e etc. Mas, apesar disso, como o processo é remoto, o que um efeito colateral bom de pensar no remoto também e pensar que nem sempre você vai estar com esse contato perto do cara, que vai ter o tempo de estar no computador e numa ferramenta, o que a empresa tem é uma série, começa a documentar aquele tipo de cultura. Então tem uns treinamentos, quando você entra, pelo menos quando eu entrei na Red Hat, você tem uns treinamentos, você passa uns 3 meses ali com alguns treinamentos sobre a empresa em si, né? A parte que eu fiz presencial foi mais para resolver a burocracia aqui da parte brasileira, de como é que funciona o pagamento e etc. Que eu acho que até é um ponto que a gente pode falar aí mais na frente. Mas, em geral, as coisas costumam ficar bem documentadas. Né? Você tem uma ferramenta de documentação, seja ela qual for, e aí o que se resolve é isso, passar a documentação. A marcação das reuniões sempre são feitas de forma presencial, mas sempre com um link para ser transmitido via a ferramenta via BlueJeans, que é essa que a gente está inclusive utilizando aqui na gravação, e por isso que hoje eu utilizo, porque eu conheci a ferramenta lá na Red Hat, eu vi que aguenta o tranco. Então todas as reuniões são feitas aqui, inclusive as reuniões feitas, muitas delas, pela diretoria, onde aí você pode entrar, sei lá, por exemplo, eu entro sempre na reunião de finanças da empresa para saber se ela está boa das pernas ou não, e para saber também qual vai ser o resultado de bônus trimestral, né? Porque o bônus depende tanto da sua performance pessoal como da performance da empresa como um todo. E aí, então, é assim que, pelo menos na Red Hat, aí a gente encurta esse espaço, fora o contato lá via IRC, via IRC, né? Em que você entra em contato com pessoas do time direto, e aí chama para fazer um a um, né? Uma transmissão dessa daqui só com uma pessoa, e aí você vai tirando as dúvidas. Pelo menos é assim que funcionou comigo, um processo seletivo todo remoto, e realmente o pensamento do remoto primeiro, inclusive, por exemplo, numa simples reunião em que você vai ter que alinhar a expectativa com um time de variados níveis, né? Nós temos reuniões semanais entre o nosso time do produto específico, mas a gente tem essas reuniões trimestrais entre o time de qualidade inteiro da companhia, e até ao passo de reuniões que são mais feitas como broadcast, onde tem, em geral, a galera da diretoria passando alguma diretriz ou até os resultados financeiros da empresa. Como é que foi para ti aí essa experiência remota aí, Luciano? A minha remota, como a gente usava um pouco do Scrum, fisicamente, assim, a gente costumava fazer os sprints
no máximo até 15 dias, né? Aí quando a gente foi pro remoto, a gente tentou levar isso continua como a gente já estava fazendo, a gente vamos tentar fazer, continuar fazendo isso. Cara, e tava dando certo porque a galera era tudo mesmo do mesmo fuso, né? Sim. Todo time era brasileiro. Então a gente marcava toda segunda às 9 reuniões para definir mais ou menos a semana e fazia umas interações diárias rápidos para ver como é que foi o dia anterior, o que vai rolar hoje e qual que é o provisionamento de amanhã. E mantinha um RC para geral e um RC para os times de desenvolvimento, assim, por exemplo. E, cara, era tranquilo, assim, pelo mesmo fuso, né? No meu são fusos diferentes. Pois é, aí eu já não. Como é que tu se vira com isso? O que a gente procura a turma tem pelo menos uma janela em que todo time está online. Inclusive a nossa reunião semanal, ela é feita justamente para bater com esse horário aí, né? Eu estou até entrando aqui numa ferramenta, você falou de Scrum, daqui a pouco eu compartilho. Quando ela carregar aqui eu compartilho. Mas enfim, aí o que a gente faz? Se espera, até já falando em termos de horário, né, que eu acho que é um grande desafio também do remoto, tanto para a empresa quanto para a pessoa também, né? Falar, acho que sobre esses desafios aí são interessantes. Mas então, tendo o problema do fuso, a gente tem gente trabalhando na República Tcheca, na Ucrânia, nos Estados Unidos, Brasil e Índia, né? Em geral, quem costuma pegar mais é a galera da Índia e República Tcheca, porque basicamente a reunião acontece pra gente, e isso a gente segue o fuso dos Estados Unidos. Inclusive já deu merda no Google Calendar na hora de quem entra o fuso e quem tinha marcado a reunião era um brasileiro, e aí foi um problema. Mas, então varia, né? Durante o ano eu tenho reuniões que às vezes são de 10 às 11, depois ela passa a ser de 11 a meio-dia e tem um período do ano que ela é de meio-dia a 1 hora, dependendo do horário de verão daqui com os Estados Unidos, né? E isso bate com um fuso, então você vê que a gente está fazendo a reunião no meio do dia, no meio da sexta-feira aqui, mas na realidade é no final do dia para a galera da Índia. Inclusive eles têm que fazer uma forcinha, porque eu sei que dependendo desse fuso, né, tem a variação também para eles. Eu sei que tem uma parte deles que tem que fazer essa reunião de 5 a 6 da tarde, durante um período lá. Eu acho que é quando a gente está no horário de verão lá nos Estados Unidos. Tem um período que eles têm que fazer essa reunião no fim. Então, na realidade, enquanto a gente está no meio do dia, eles acabam a reunião já dando tchau, já. Saca? Mas então você vê que, em geral, por exemplo, como eu já acordei às vezes com insônia e comecei a trabalhar às 5 da manhã, então você pega os caras trabalhando lá, né? A turma costuma manter um horário aí mais ou menos eu costumo manter aí o que é esperado, né? Que você esteja trabalhando aqui no Brasil até umas 10 horas, que você já esteja online, e que se mantenha aí às 8 horas, se você decidir não almoçar, ou se você for almoçar, enfim, às 8 horas de trabalho, né? Seja ela com 1 hora de almoço ou não. Como é que é o Renzo trabalhando em si, assim, você... Isso. Ou outra galera do time, assim, eles trabalham por horas, por tarefas, como que... Na realidade, o que acontece? Ninguém na Red Hat não tem uma cobrança de horário, não tem um ponto, tá? Então é tudo na confiança que você vai entregar suas tarefas. E o americano tem essa coisa de, né, eu não quero, eles dizem, I don't want to micromanage, né? Eu não quero microgerenciar as pessoas. Então, nego não vai ficar olhando o horário que você chega. Até mesmo as minhas férias, elas ocorrem no modelo americano. Eu tenho 22 dias úteis. Então, na hora que eu vou lá, igual fui para o WTDD agora, peguei lá e peguei 1 dia e meio de férias. Peguei a metade da sexta e a segunda. E eu não pedi, a gente só se comunica quando é um período mais longo, quando você vai pegar para mais de uma semana. Mas quando é assim 1 dia, 2 dias que você vai pegar,
Em geral, você só marca lá num calendar e eu mesmo faço a contagem desses 22 dias. Ninguém vai lá ver se eu tirei 25, se eu tirei 20, saca? Se eu tô mentindo, se eu tirei 25 e falei que tirei 22. Eu faço controle. E isso é legal porque você começa a trabalhar num nível mais diferente, num nível maior. E como é que é a cobrança? Existem metas para a equipe de qualidade. Inclusive, eu estou controlando uma dessas metas hoje, aqui, e graças a Deus a gente já bateu. Então, você tem umas metas que têm que ser cumpridas. O cara só vai te microgerenciar se você não estiver entregando aquilo. Agora, se você estiver entregando aquilo e sei lá, se estiver entregando aquilo, ninguém nem vai te falar nada, né? Agora, o que fica esquisito é se no horário que mais ou menos é esperado você estar online, alguém falar com você e você não está lá. Não que você não precise ficar aqui 24 horas e tal, mas você responde. Até porque às vezes eu dou um mole, sabe? Na reunião eu vou e eu esqueço o fone plugado, aí eu não escuto o alarme. Aí às vezes alguém me manda alguma coisa e eu não escutei por causa disso, mas se você está mandando bem, entregando as suas tarefas, não tem, ninguém vai ficar te aborrecendo. Renzo, eu já tinha trabalhado sozinho para mim em casa. Então, algumas coisas eu já tinha percebido durante esse processo. O primeiro é o seguinte, que teve uma época que eu fiquei trabalhando de madrugada, e aí beleza, por que eu trabalhava de madrugada? Porque aí ninguém vai te incomodar, né? Nosso trabalho... Mas ele estava sozinho, né? Ou não? Sim, eu estava sozinho, eu digo trabalhando, mas na minha casa tinha gente, né? A minha mãe estava morando comigo. Sim, eu digo, não tinha time. Isso, não tinha time. E aí, mas eu trabalhava de noite justamente para não ser incomodado. Então, uma coisa que eu já aprendi naquela época é que se você for trabalhar remoto, você tem que definir aí uma separação entre vida profissional e vida pessoal. E para mim, hoje, tendo família, tendo minha esposa e meu filho, eu incluo isso inclusive no horário, porque como a minha esposa ainda está trabalhando, se eu for trabalhar de noite, eu vou estar trabalhando no momento em que ela não está. Então aí não tem como a gente, pra gente conviver, o convívio social ficar afetado por conta disso. E aí o que eu aprendi já desde aquela época? Bom, primeira coisa, eu tenho um escritório em casa, um quarto que serve de escritório, para eu ter essa separação do tipo profissional pessoal. Então, quando eu sento aqui no escritório, e aí é uma coisa que você vai ter que bater com familiar, principalmente, porque quando você está em casa, o nego pensa, ele tá lá, tá tranquilo, né? Vai chegar a encomenda do Sedex, eu vou mandar ele pegar. Vou mandar ele comprar um pão, sabe? Coisas do dia a dia. Vou mandar ele arrumar alguma coisa que tem em casa, né? Então, o que eu setei de algoritmo, e no início foi complicado, eu falo, pessoal, o negócio é o seguinte, quando eu estou no meu escritório, eu estou no meu escritório. Então, se eu estivesse no escritório da empresa, você me pediria para fazer isso que você está me pedindo agora? Se você não pediria, então não faça isso, porque a gente vai ter desentendimento, né? E às vezes tem uma questão que a pessoa fala, não, mas é só 5 minutinhos. E aí eu expliquei para eles o conceito de fluxo, né? E a brincadeira que eu faço, a analogia, é o cara que gira prato, né? O tipo malabarista, aquele cara que tem que ficar girando prato. Vários. Então eu falo para eles que às vezes a gente está num problema em que o contexto é importante. Então é como se a gente estivesse girando esses vários pratos. E aí quando alguém vem fazer uma pergunta de uma só, que vai durar 30 segundos, não são só 30 segundos para mim. É 1 hora, porque eu tenho que começar a fazer o setup de todos os pratos de novo para lembrar do contexto que eu estava para trabalhar. Então eu acho que... Fora o que diga aí. Fora os pratos que caíram e quebraram, né? Que tem que ser... Isso, e que você nem vai recuperar esses, saca? Ou tu vai demorar mó tempão que tu vai falar, putz, não lembrava desse aqui, que, né? Exatamente. Então tem essa merda inteira, né? E aí... Esse é um desafio, e eu tenho certeza, eu digo que com a minha mãe principal, eu acho que ela pensava que eu estava metendo um caô, que era mentira. Quem não trabalha na área... às vezes acha que é brincadeira, que a gente se acha demais, mas quem já trabalhou ou fez alguma tarefa que exija um mínimo de coisa cognitiva, que você tem que ficar pensando, em geral fazendo conta numa planilha que seja, a pessoa já tem a noção que tirar você do fluxo não é meio minuto, às vezes vai demorar 1 hora para você voltar no fio da meada.
Então, essa foi um ponto, estabelecer... e essa separação para mim é bem assim, ó. Eu tenho um computador da empresa que está aqui do meu lado, inclusive, e eu tenho meu computador pessoal. Então, tem essa muralha da China, inclusive para conteúdo pessoal. Eu não acesso nada de pessoal no meu e-mail. Ou no meu computador pessoal. Eu não acesso nada de pessoal no computador do trabalho e vice-versa. Então, eu não acesso e-mail do trabalho no meu computador, no meu celular pessoal, assim como eu não vou abrir e-mail e projeto o meu lá dentro. E tem duas razões para isso. De novo, separação, para eu cumprir o horário da empresa, e principalmente, né, também a Red Hat é uma empresa americana. Você acessa aquela porra daqueles contratos que tudo que você faz é dela. Então, se você for fazer projeto seu no computador dela... É dela. Pode ser que seja dela, pode ser que dê merda, caso você queira. Então, eu faço questão dessa muralha da China para não ter caô. Para não falar que eu não uso nada de pessoal, a única coisa que eu uso que é meu dentro do computador da empresa é a minha licença do PyCharm. Porque ela deixa você utilizar em 2 computadores, desde que você não use ao mesmo tempo. Como eu não uso os 2 computadores ao mesmo tempo, tá valendo. Mas mesmo assim, eu fiquei com preguiça, porque tem uma licença, como a gente trabalha com open source lá, que eu poderia ter utilizado, mas aí eu nem perguntei. Então em termos de horário, o meu horário, eu tento começar entre 8 às 10 e cumprir as minhas 8 horas de trabalho. Na maioria das vezes eu não faço 1 hora de almoço, mas eu saio de casa para poder andar, para poder espairecer. Eu vou almoçar com a minha esposa no restaurante que tem aqui perto, para poder ver gente, né? E aí eu saio 20 minutos mais cedo, mas às vezes quando eu tô com muita pressa e tô querendo, aí eu como alguma besteirinha aqui em 10 minutos e aí eu ganho aí, né, 50 no final. O que, se você for ver, né, tanto as minhas férias de 22 dias quanto esse tipo de horário de almoço, poderia dar merda aí com uma CLT da vida, né? Mas eu acharia a maior falta de caráter a pessoa que colocasse a Red Hat no pau por causa disso, porque, cara, é muito bom você ter flexibilidade no horário de almoço e deixa até filmado aqui, depois pode colocar para Red Hat, inclusive, se eu usar, nunca vou usar isso e acho que quem usasse mau caratismo, porque a gente não é aquele, né, escravo que tem nego batendo chicote, não me deixaram tirar o horário de almoço, não, tudo que a gente faz é porque a gente quer, né, e para ser mais conveniente pra gente. Então é muito bom nos dias que eu... Tipo, tem dia assim que eu acordo sem sono. Não sei se acontece com vocês. Principalmente quando eu tô no meio de fazendo alguma coisa e você foi dormir e não terminou. Às vezes eu acordo 3 da manhã, 5 da manhã, e eu sei que não vai rolar mais de dormir. Aí eu levanto, mando um e-mail e falo, galera, acordei sem sono. E aí é bom que eu pego a galera da Índia no início do expediente. E aí eu acordo e falo, mando um e-mail pra galera, falo, gente, acordei sem sono, vou trabalhar agora, vou começar agora a trabalhar, e na hora que vier o sono eu vou parar de trabalhar. E aí eu dou uma dormida. Então já aconteceu assim, de eu trabalhar de 3 às 8, fazer 5 horas, aí dormir 8 da manhã, tirar um cochilo até às 11, aí voltar e fazer as 3 horas restantes. Então tem essa flexibilidade. Se você falar um dia que você vai chegar mais tarde, que você vai no médico ou qualquer coisa do gênero, você consegue ter essa flexibilidade de horário. Mas então comigo já aconteceu isso aí umas 10 vezes, eu diria, de eu acordar na madrugada e falar, vou começar a trabalhar agora. E às vezes eu aguentei fazer as 8 horas, aí terminei, de trabalhar 1 hora da tarde ou meio-dia e beleza. E fica tranquilo. Mas antes de continuar numa outra linha, o meu lá em casa eu não tinha um escritório como tu tem, um quarto assim tal, mas eu tinha um canto. Aí eu coloquei um tapete que era meu marco do estar trabalhando ou não. Então, aí sim quando eu adentrava o tapete, ninguém me incomodava, como se fosse uma parede. Assim. É válido, é aí válido. Cada um tem suas técnicas. É interessante que, num certo aspecto, eu tenho uma experiência de trabalho remoto, né? Como professor universitário, e ainda periférico, vamos chamar assim, né? Que eu fico na periferia lá do Brasil, que é Rondônia. Assim, a Federal de Rondônia lá, a gente não tem uma... Como é que eu posso dizer? Uma estrutura que o professor tem sua sala de permanência, esse tipo de coisa, né? Tem seu computador lá da instituição que ele usa, esse tipo de coisa. Então, no final das contas,
toda a parte de produção de conhecimento, de pesquisa, etc., que eu preciso fazer enquanto professor universitário, eu faço na minha casa. Então, já tem pelo menos, não, posso dizer que todo o meu período, né, desde 2009, que eu trabalho remoto. Com a diferença que eu tenho, vamos chamar assim, por semana, dois momentos presenciais, que são as aulas que eu dou, né? Às vezes um pouco mais, dependendo de como que foi a distribuição de disciplinas para o semestre, mas normalmente, depois de um tempo de casa, eu já estava conseguindo pegar por semestre 2 disciplinas de 80, então eu tinha 2 turmas para atender, que é o que a gente normalmente faz na universidade, né? E o encontro do grupo de pesquisa, que também é na universidade, que normalmente é feito horas antes do início da aula. Então, normalmente minhas aulas são à noite. Então, tinha um desses dias, eu tinha 2 noites, eu dava aula. Eu falo dava, né, gente, que eu tô licença pro doutorado, para quem não, vamos dizer, tá me conhecendo hoje, né? Tem alguns aqui, o Luciano, o Davi, eu não me lembro de ter encontrado antes de hoje, né? Se eu encontrei, me desculpa se eu não... se eu encontrei, me desculpa se eu não lembro. E aí, então é assim, eu pego, por exemplo, eu dou aula na terça e na quarta. Então, na quarta-feira, à tarde, tipo umas 4h30, 5 horas da tarde, eu tenho um encontro de pesquisa, normalmente a cada 15 dias, não é toda semana, isso eu tinha me enganado. Então, seriam 2 vezes no mês, na quarta-feira, encontro do grupo de pesquisa. 2 aulas por semana, então terça-noite e quarta-noite. E uma vez no mês, e sempre em dias variados, porque o pessoal lá nunca conseguiu manter uma data mais definida, a reunião de departamento, que aí é aquela reunião dos professores e tudo mais, né? E tal. Mas de resto, todos os meus trabalhos de produção, de artigos e, né, artigos que eu submeto, e produção até, por exemplo, a própria produção das aulas, né, e etc., eu faço da minha casa. Tanto é que o que a gente fez lá, eu tenho um apartamento de 3 quartos, né, já pensando no futuro, né, na época eu não tinha filho ainda, mas já pensando no filho, então eu, minha esposa, um quarto meu da minha esposa, um quarto que no começo era para visita, mas que seria o quarto do filho, e o meu escritório, né. E isso veio para cá, aqui eu tô no interior de São Paulo, na cidadezinha de São Manuel, na casa da minha sogra. A gente separou um quarto, que é meu escritório, onde eu estou agora conversando com vocês, e está montado meu escritório, com mesa de escritório, computador, né, minha estante com os meus livros, né, enfim. Então, assim, o que eu não tenho, num certo aspecto, diferente um pouco do que o Renzo comentou, do que o Luciano comentou, o que eu não tenho é muito a cobrança daquela coisa de, pô, quantos artigos você publicou nesse semestre, né? Do tipo, qual é a, sabe, aquela coisa do tipo de ter sprint a cada 15 dias em que você entrega alguma coisa? Isso eu não tenho. Vou passar a ter. Era bom se tivesse, né? Teu microfone tá mudo, Renzo. Era bom se tivesse para tu conseguir escrever os papers, né? Alô? Pode falar, hein? Tu falou um negócio interessante, cara, que eu nunca tinha parado para pensar. O professor é o cara, eu acho que o que startou com o trabalho remoto, né? Porque sempre tem trabalho em casa. Não, assim, diferente do professor de ensino fundamental, seja o fundamental ou médio, o professor de ensino fundamental ou médio, coitado, é no estilo do escravo com a chibata, né? Porque além dele ter aula de manhã, de tarde e de noite, praticamente todos os dias da semana, ele leva trabalho para casa. O professor universitário, nesse aspecto, é um pouco mais privilegiado, né? Porque a gente acaba fazendo trabalho em casa, mas trabalho que poderia ser feito na universidade, mas muitas vezes não faz lá porque não tem estrutura. No meu caso, por exemplo, não tem estrutura. Não tem uma sala para eu trabalhar. A gente, Malemar, tem uma sala para o departamento, entendeu? Tem um computador do departamento. Daria para usar? Daria, mas são 14 professores. Se todos eles quisessem usar o computador lá, fica inviável, né, cara? Enfim, então cada um, por exemplo, acaba que, por exemplo, num certo aspecto, eu pago para trabalhar também. Por quê? Porque eu pago a minha internet, que eu uso para o meu trabalho. Eu compro o meu computador, que eu uso para o meu trabalho.
entendeu? Então, assim, eu pago a minha energia elétrica que eu uso também para o meu trabalho. Então, eu não tenho nenhum benefício de escritório remoto, né? Por exemplo, o Renzo colocou, ele tem um computador que é da empresa, entendeu? Queria muito eu ter um computador que fosse da empresa para que eu pudesse trabalhar as minhas coisas pessoais no meu computador, né? Enfim, em projetos futuros de hoje para adiante, né? Além da questão de ser professor, que eu ainda vou continuar, óbvio, eu não sei exatamente como que vai funcionar a coisa. Então até uma coisa que me saltou aos ouvidos quando o Renzo comentou também de uma coisa de conversar disso. Como é que isso se reflete? Por exemplo, Renzo, e como você, além da máquina, né, tem algum, vou chamar assim, entre aspas, de algum extra no salário porque você gasta a sua energia, você gasta a sua internet? Não. É você que paga. Apesar, isso está previsto agora na nova legislação, né, meio obrigando a pagar a questão da internet, mas eu já estava trabalhando antes dessa legislação, então não tem nada específico com relação a isso. Mas na negociação salarial, o valor que veio, você já inclui isso, mesmo antes da legislação. Então, no caso, o valor que me pagavam era bastante interessante, de forma que beleza. Compensava, né? Exato. Então, por exemplo, hoje eu mantive aqui até por um tempo, eu ainda tenho agora, né? Eu só dei uma renegociada, mas eu tava com a NET e com a Vivo, tava com 120 MB da NET e 50 da Vivo, mas aí eu vi que a Vivo tava bem, não tava caindo praticamente aqui com a fibra ótica, então eu ia cancelar. Só que aí se eu colocasse só a TV ia ficar 120 pilas aqui da Vivo. Aí eu liguei na NET falando que ia cancelar, falou, não, você pode ficar com a TV a cabo, a gente abaixa a sua internet de 120 para 15 e fica R$ 89. Então aí acabou que aí eu aceitei, falei, beleza, eu só uso a internet da NET quando a da Vivo falhar, só aconteceu uma vez em 1 hora de uns 8 meses que eu tô aqui. Então não tem não teve para mim, porque ainda nem tinha entrado essa legislação ainda, né? Eu tive só a oportunidade de eu pedir você podia pedir umas frescuras, então, por exemplo, eu peguei o apoio do pé na empresa, você poderia pedir até uma poltrona, mas aí ia dar mais trabalho eu pedir a porcaria da poltrona e ter que devolver depois, que eu acabei utilizando a minha mesmo pessoal. Então, assim, mas são coisas que você tem que contabilizar já no custo, né? De quando você for fechar alguma coisa no remoto. Custo de internet, custo de depreciação do teu computador, se for o teu mesmo, né? Então são custos que você já é bom você considerar. Por outro lado, você tem que considerar também que tu não vai ter custo, por exemplo, com carro ou translado, que é o maior ganho do remoto, né? Não ter que ir para escritório, porra, aumenta muito a qualidade de vida, né? Eu brinco aqui, eu saio da cama, nem uma bermuda eu coloco, venho pra cá de cueca, já liga o computador e o trabalho já começa, né? E aí quando tá aí... que o Davinir pediram pro Davinir colocar pelo menos uma camiseta, né? Mas aí porque no Davinir tinha controle bizarro, né? Controle de que nego filma o que ele tá fazendo. Aí a gente pode até entrar no nível de conversar sobre estilos de controle, né? Mas até antes disso, deixa eu voltar aqui a fazer o share screen. O Luciano tinha comentado de controle, só para mencionar, eu sei que o Trello tem, depois de repente o River pode mostrar como é que é a integração do Trello. Vocês estão conseguindo ver aqui esse waffle.io aí? Inclusive, isso aqui foi uma tentativa, na realidade, no trabalho, mas a turma não gostou porque não queria ser microgerenciada, uma galera. Eu, em particular, gosto muito do Waffle. Se eu fosse trabalhar em equipe, eu consideraria utilizá-lo como uma ferramenta de Kanban, ou até Scrum, como o Luciano mencionou, né? Porque você consegue setar aqui, então, um board Kanban com as colunas que você quiser, que viram labels no GitHub e vice-versa. Se você muda o label lá, o cartãozinho, né? Então, isso aqui são issues do GitHub, então você muda o label lá, ele muda a coluna aqui. Ou se eu mudo a tarefa de coluna aqui, ele muda o label no GitHub. Então você vê que tem uma partezinha de Kanban aqui, onde a gente tem um backlog, onde tem tudo.
essa coluna de red aqui, que eu acho o nome ruim, na verdade os red são aquelas que não chegaram a ser priorizadas, o que eu acho que seria legal se fossem. Mas são as tarefas que alguém já falou, essas daqui pode pegar que a gente tem que fazer. Tá? Inclusive tem uma aqui, que eu tinha colocado para mim, depois eu tentei fechar isso aqui, porque isso aqui já foi feito por outra pessoa. E aí tem aqui então o seu quadrinho, Kanban, então tem aqui as que eu estou fazendo atualmente, em progresso, que a galera está fazendo do time, até chegar aí para review, onde aqui o pessoal não chegou a colocar o que já estava pronto. Mas aí você vê que você consegue controlar ali com o Kanban. Eu não cheguei a dar uma olhada nessas métricas para ver se ele te permitia fazer de repente um burn chart, né, que tem lá no Scrum. Mas o legal é que você não precisa ficar com 2 lugares e ter que ficar, né, indo de um para outro. Tem aí, Go to Milestone, Burn Down. Então, imaginei que tivesse, nem tinha visto aqui. Então, vê que tem um quadro de Burn Down, que se você pensar no remoto primeiro, você tem essa solução online e, na verdade, existem várias outras, né? O Gira, acho que faz alguma coisa do gênero. Mas o que eu achei legal do Waffle é que ele já se integra com o GitHub. Então, você mantém as tarefas para serem feitas em um lugar só. Então, é daqui mais ou menos que eu faço o controle, apesar que tem tarefas que acabam não virando issues no GitHub, como verificação de bug manual que a gente tem que fazer, até para saber como é que a gente vai testar automaticamente. Então, esse tipo já não vem aqui. Você trabalha lá no Bugzilla mesmo e depois você pode fazer query para ver o que a galera fez durante a semana. E aí tem um gerente que faz isso. Um gerente não, na realidade o Bruno estava fazendo isso, eu já cheguei a fazer no lugar dele, por isso que eu sei. Em que você vai lá e vê para o time quantos bugs que a gente acabou nessa semana, quantos bugs que a gente fechou, porque aí isso vai virando métrica para a gerência e para a diretoria tomarem as decisões baseadas em números. Quantos bugs a gente está fechando, até, por exemplo, para decisão de contratação. A gente consegue fechar uma taxa, sei lá, de 30 bugs por semana, mas estão entrando 50. Então aí a gente, de repente, tem que contratar mais gente ou focar em alguma forma, melhorar na qualidade para que o número de entrada de bugs diminua, que a qualidade do produto aumente. Legal. E essa definição de tarefas, assim, ela é feita por trimestre? Eu te pergunto isso porque aqui na empresa a gente está usando o OKR. Aí o OKR tu provisiona em quarters, né? Para ter o que pelo menos um linear para seguir durante o que eu vou apresentar, que o time de produto vai apresentar para a company inteira e definir as prioridades de onde a gente vai seguir, né? Aqui na Red Hat em particular, a avaliação de todo mundo é feita trimestralmente, porque tem um bônus trimestral, então a avaliação é feita. Só que as direções dependem muito de decisões mais macro. Então, por exemplo, a gente começou a extrair essas métricas, né, de entradas de bug, etc. Inclusive, aí o time de qualidade conseguiu fazer uma pressão falando, olha, não adianta a gente fazer o release de uma versão 6.3, é melhor a gente estabilizar a 6.2 agora, porque olha a quantidade de bug que a gente tem aberto, está aberto há muito tempo, e os clientes estão pedindo, então não vai adiantar a gente acrescentar feature nova se as que tem agora estão bugadas, né? Então, por exemplo, aí foi um esforço geral da companhia, onde a gente atrasou o release da 6.3, que deveria acontecer, a gente atrasou praticamente acho que uns 6 meses a 1 ano, para focar na 6.2. E aí o foco foi bem claro, vai ter que resolver esses bugs aqui. Então a gente ficou basicamente trabalhando na versão de correção nossa. Então se você pega a versão 6 do Satellite, você vai ver que ela está na 13, o que não é tão comum, sabe? Em 6 meses você já tem 13 versões, porque cada uma dessas é uma versão de correção que é liberada para os clientes. Então, existem essas decisões macro do seu foco para o agora. Então, por exemplo, agora a gente está focando realmente no release de coisas novas para o 6.3 que a gente pretende lançar na metade de fevereiro. Então, existem esses focos macros, mas que não tem um intervalo definido. Eu diria aí que essas macro objetivos, eles costumam ser elaborados eu diria em 6 meses, mas não tem uma regra.
não existe uma regra, porque mesmo antes do release da 6.3, eu cheguei mesmo dando foco na 6.2, eu cheguei a já dar uma olhada em features da 6.3, porque a gente atua também na fase de design. E aí a gente vai pegar as histórias do usuário, às vezes nem tem história do usuário, então a gente já puxa na orelha e fala, cadê a história do usuário aí? Porque tem que rolar para eu poder fazer os meus casos de teste baseado nisso, para poder complementar o que foi criado nesse levantamento de requisito e poder colocar lá os casos fora do caso feliz, que é o que em geral a gente de teste foca bastante. Na consistência aí do produto como um todo, em termos de validação, e os casos não felizes, como se eles dão algum tipo de mensagem. Então, não tem muito essa direção trimestral com um passo definido. Tu tocou num ponto ali que talvez eu queria abordar depois, mas eu acho interessante. Uma coisa que eu senti um pouco difícil também, e tu talvez deve sentir também, é quando há dependência de tarefas, né? A gente evita bastante. A gente tenta hoje, e inclusive é uma coisa que a gente está pensando em melhorar. Em geral, o cara é dono de uma feature. E aí eu estou falando mais do time de qualidade, mas você é dono daquela feature, e o ideal é que você seja dono por um tempo, e assim você define uma limitação em que você não depende tanto dos outros. Mas na realidade, eu como qualidade, eu estou sempre dependendo do time de dev, porque eles têm que colocar a funcionalidade funcionando para ela chegar no estágio de eu poder testar em termos de qualidade, né? Mas antes disso eu já estou atuando. Então vamos supor, sai lá a feature, então eu já vou na fase de design chegar lá junto com o dev também para falar, o que você vai fazer, como é que vai ser essa feature, me explica aí para eu depois poder testar. Então já atuo nessa fase, já trago uns testes, uns casos de teste antes dele implementar, pelo menos isso já aconteceu nessa interação, e para ele já validar e ver se eram casos que ele não pensou ou que até ele pensou, para ele ver se são casos válidos de teste. Então aí você escreve um documento para isso, depois você já escreve um study para isso, e veja que esse trabalho pode estar acontecendo em paralelo, né? Eu fiz isso, aí eu interagi com o cara, então eu tenho que cutucar lá dev, não tem jeito, e depois disso eu consigo escrever os meus casos de teste, já deixar no meu framework de teste num formato de stub, para a gente saber que ele está lá, mas não está rodando ainda, porque a pendência não foi feita. E às vezes eu posso até escrever o teste antes do cara fazer, porque mais ou menos a gente já definiu como vai ser a API disso, seja na linha de comando ou na API no sentido de REST, como é que vai ser, a gente já definiu como que vai ser a chamada. Então muitas vezes eu consigo escrever o teste mesmo antes do cara desenvolver, e aí fica um TDD de verdade, né? Aí eu só anoto aquele cara e falo, você só pode rodar esse teste aqui na hora que aquela pendência ficar pronta. Então a gente deixa o trabalho um pouco independente com isso e tenta com esse negócio de ser dono da feature, evitar também um trabalho que seja sobreposto com os seus companheiros da mesma equipe, no meu caso de qualidade. Então na maioria das vezes isso funciona bem. E o produto é tão grande e tem tanta feature que assim, é meio raro você pisar no pé dos outros com alguma coisa que seja em comum. Porque o produto que a gente está testando é muito grande. Mas eu entendo o que você está falando, se a gente estiver trabalhando ali num website, né? E aí, de repente, vai ter uma feature que vai acabar pisando em outra. Principalmente quando você tem funcionalidades que são ortogonais ao sistema, né? Vai mexer em login, por exemplo. Então, a chance de dar merda em várias outras funcionalidades é bem grande. Então, a ideia é tentar evitar o problema, Luciano. Evitar que as pessoas trabalhem em mesmas coisas, mas a gente sempre está dependente da galera de dev no sentido de que eles têm que entregar para a gente poder testar. E aí, inclusive, faz parte nossa de ficar enchendo o saco, falar, tá chegando perto do release aí, velho. Se tu largar essa merda aí uma semana antes do release, a gente vai vetar. E aí a gente vai vetar, não é porque a gente escrota, porque você deixou para a última tarde e aí todo mundo vai perder. O cliente vai perder,
o gerente do produto, né, o Product Manager, vai perguntar por que isso aqui não está funcionando e a gente vai esclarecer o porquê que não está, né? E aí, foi entregue uma semana, infelizmente todo mundo vai ser responsabilizado por isso. Então rolam essas conversas entre, principalmente essa parte dependente no meu trabalho. Legal. Tu comentou ali que tu, assim, é normal o cara sofrer um processo de onboarding, né? Eu sofri presencialmente, tu sofreu remoto, né? Tu poderia contar como é que foi como é que tu se sentiu, como é que tu foi e tal? Olha, eu acho que o fundamental até é legal, porque a minha foi um pouco difícil. Por quê? Porque o cara que me contratou, ele estava praticamente deixando de ser meu chefe, estava entrando uma outra pessoa. E essa pessoa também era nova como gerente. Acho que nessa fase do onboard, mais uma coisa que foi bacana e que me ajudou bastante, que eu diria que é uma boa tática, é você ter um tutor para esse cara, que seja alguém do time que não precisa ser o gerente. Aliás, em geral não é o gerente, né? Uma pessoa, então, para qualquer dúvida que você tenha, você possa perguntar. E aí, no meu caso, por sorte, o Bruno Rocha tinha entrado 2 meses antes que eu, então ele foi o meu tutor e eu já era amigo dele, então foi uma coisa que facilitou. Então, ter um tutor, né? O onboard eu cheguei a fazer 2 dias de curso no próprio escritório, mas como eu falei, eram coisas de definição mais burocráticas que dependem do escritório brasileiro. Então, como é que você pede reembolso, com quem você fala se tiver pau no pagamento, quem do RH é responsável por tal coisa. Foi aí, inclusive, que eu peguei o meu apoio de pé, porque vocês sabem que eu sou quase um anãozinho, e se eu trabalhar sem o pé no chão, me dá uma dor na coluna desgraçada, né? Então, saber esse tipo de coisa, né? Quem contactar do ponto de vista burocrático. Mas depois disso foram 3 meses e essa foi a primeira vez que o pessoal tinha dado até uma estruturada melhor nisso. Onde foi documentado o passo. E aí foi bem legal, porque o Og, o cara que me contratou, ele fez um documento falando, olha, aqui estão os 3 meses, o que é esperado de você nesses 3 meses. Tinha curso, inclusive, alguns cursos que eu fiz. Alguns cursos que eu tive que fazer, né, de precisa de mim, entre outras coisas, conectadas ao que eu ia trabalhar, né, sobre o framework. Então foi legal porque o documento que ele escreveu estava bom, porque ele falava o que era esperado de você no primeiro mês, quais eram os cursos que você tinha que fazer, quais eram as ferramentas que você tinha que aprender e começar a acessar, e com alguns pontos também, sabe, aqui é esperado que você consiga escrever alguma coisa na nossa ferramenta de documentação, porque você vai ter que documentar alguma coisa no futuro. Então, sei lá, você vai escrever estilo um blog post interno falando da sua experiência, como é que foi. E aí tinha, inclusive, assim, olha, o que é esperado de você, o que é esperado do seu gerente e o que é esperado do seu tutor. Então, você sabe o que esperar, né, nesse período inicial, e isso foi bem interessante. Então, o que eu acho que é primordial nesse início, até para você se sentir parte da empresa, é isso, ter esse contato. Acho que se tiver o processo escrito é bacana, mas também ter alguém para você pedir ajuda quando a documentação não for suficiente. Porque documentação também não é 100%, né? Tem aqueles pulos do gato que só alguém te explicando que você vai pegar. Então, o Bruno me ensinou a fazer um setup inicial meio chatinho, que tinha que fazer para instalar a nossa ferramenta. De como é que a gente ia testar, que é um pouco diferente, tanto eu quanto o Bruno viemos de uma experiência mais de web, de desenvolvimento web, e aí a gente está acostumado com algumas premissas que para o nosso produto não eram verdadeiras. Por exemplo, a gente não consegue instalar o nosso produto na nossa máquina, porque ele é muito pesado. Então, como é que a gente vai ter que provisionar isso numa máquina remota para conseguir testar lá? Então, acho que esse processo de ter um tutor, que seja alguém que o cara tenha a liberdade de falar, é bem importante. E na Red Hat a turma consegue contratar assim, inclusive estagiário, que é alguma coisa que mesmo eles contratando lá, eu ainda tenho meio um pé atrás, porque em geral acho que o estagiário depende um pouco mais de pegar na mão.
né? Então, nessa fase, é importante também do cara que está trabalhando remoto ter a iniciativa de, olha, eu tô com dúvida, já vou gritar logo, velho. Não vou esperar dar merda ou ficar tentando, mas não, tenta, pá, viu que deu merda, já vai lá no tutor e, me salva aqui. E isso foi bem importante para mim. E aí, acho que é isso. Boa dica, não tinha pensado nessa do tutor, que é uma coisa que a gente faz presencialmente, talvez, sem se ligar, assim, né? O cara bate pro cara que tá ao lado, dá uma... No que mágico eu lembro que quando o cara chegava, não tinha treinamento melhor, eu ficava com o cara praticamente fazendo um pair programming, não chegava a ser pair programming, mas junto com ele no computador, resolvendo, discutindo, até o cara engrenar, né, e conseguir ter aquela noção de, já consigo trabalhar sozinho, né, beleza, vou tentar fazer algumas coisas aqui. Mas acabava que sempre tem alguém no time que acaba, quando é local é mais fácil, porque é mais fácil tu incomodar o cara que está do teu lado, né? E rola aquela coisa não trabalho, apesar que a gente tenta fazer isso também online, saca? Na sexta-feira a gente manda umas músicas, fala, é dia de música, o que você manda aí de clipe? Até para conhecer, né? Clipe da galera da Índia, da República Tcheca, coisas, né? O Bruno mandou uma porra de um rock and roll um dia em Tupi-Guarani aqui pra galera ver, era novidade até pra mim, metal em Tupi-Guarani. Eu conheço 2 bandas. Pois é, então. E aí, e aí não tem esse negócio, né, do almoço, que aí você conta uma piada e consegue se enturmar mais. Então, de repente, formalizar esse contrato aí de um tutor, que fica basicamente para te auxiliar nesse período inicial, é bem importante, foi bem legal para mim e eu recomendaria. Até tu comentou esse esquema de ter essa interação aí. Eu vi que tem empresas remotas que ela tem, por cultura, toda semana você tem que conversar com alguém que você nunca conversou da empresa, por meia hora, assim. Para tentar, sei lá, é a mesma coisa quando você vai pegar um café e a pessoa tá ali e tu não conhece ela. Para tentar gerar essa interação, né? Exatamente. E, cara, eu também tô vendo que a galera faz bastante interações, tipo, 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano, o encontro dos times, assim. Tu já teve algum? Como que é? Aqui acaba que o pessoal de São Paulo até chama muito os remotos. Por exemplo, vai ter uma festa agora de final de ano, que aí eu conseguiria conhecer mais o pessoal do escritório. O duro é que eu tenho uma preguiça danada de ir em São Paulo, né? Que tu vai lá e o trânsito é foda, cara. Então eu fui lá no escritório umas 3 vezes só, nesse 1 ano e 6 meses. Mas eles chamam, e a Red Hat em particular tem, sabe, dia de criança, em que tem cheio de sacanagem lá, com palhaço e o caramba. E tem algumas comemorações lá que eu poderia ir mais. Aqui no Halloween, eu me lembro, nesse ano não rolou, mas ano passado a gente se fantasiou, mesmo aqui em vídeo, saca? Pra dar uma... E aí eu me lembro que rolou uma parada bem legal, tipo, como era sharing is caring, porque, né, fica meio com um duplo sentido. Scaring de se importar e is caring de assustador, né? E aí a gente colocou umas fotos de criança e aí a galera, o resto do time tinha que adivinhar quem era a pessoa pela foto de criança e por alguma história que você contava conectada com a foto. Então, esse tipo de atividade que acontece. Na parte de qualidade, a gente tem um chamado Kiwi Camp. Tem um evento que um evento de conferência mesmo para qualidade, em que você pode postar talks, rola na República Tcheca. E se você tem a sua palestra aprovada, aí sim você vai, né, com as despesas pagas. Mas esse ano rolou um remoto também. Inclusive foi para onde eu mandei a minha palestra de PyTest versus Unit Test. Mas a ideia não tem assim um dia para encontro específico. Mas às vezes acabam rolando algumas oportunidades sem ser, digamos, oficiais. Então, por exemplo, a gente tem um cara que se inscreveu para um programa interno da Red Hat para trabalhar com infraestrutura e Docker,
que está conectado com o nosso produto, mas não é exatamente o nosso produto. E aí acabou que ele viajou para os Estados Unidos. E aí ele aproveita essa oportunidade para conhecer a galera de lá. Nosso gerente já chegou a viajar para a Índia. E aí conheceu a turma de lá. Mas, infelizmente, não tem assim, um budget, um orçamento reservado para a gente fazer esses encontros aí anuais. Seria legal se tivesse, porque eu gostaria muito de visitar a galera na Índia. Eu estou querendo ali também já visitar Bali, Tailândia, e a passagem é cara. Então, se tivesse, ia ser interessante. Mas aí sabe como é, né? A empresa também capitalista não vai querer bancar passagem com 25% da sua força de trabalho remoto, não vai rolar. Mas aí acaba rolando. Tem um Red Hat Summit também, que aí é uma pegada mais de venda de produtos, que você também pode postar, e aí é nos Estados Unidos, acho que é uma conferência para mais de 1.000 pessoas, e aí não vão só pessoas da Red Hat, mas também clientes, ou potenciais clientes também, e aí de repente o pessoal pode se encontrar lá também. Fora os eventos de comunidade, porque acaba que a Red Hat participa bastante. A gente até fala que não sabe por que no Brasil não é tão forte isso, mas tipo, eu fui para PyCon 2 vezes e tinha um stand lá da Red Hat e também do Ansible, que foi comprado por agora. Então aí eu entrei em contato com a galera que estava no stand e tal, para conhecer uma galera também de fora da companhia. E fora isso tem também uma lista, em que você pode postar qualquer coisa, uma lista mundial, e que aí você troca ideia e acaba conhecendo gente do mundo inteiro. E é uma torre de Babel sinistra na Red Hat com tanta gente. É um random, assim. Tipo, conversas a esmo, e nego quebra o pau lá às vezes, né? Rola. O pessoal tenta, vamos controlar aí, não vamos falar de política, mas volta e meia vem e tem a galera que já acha que tem que falar. Porque imagina uma lista de e-mail com 5.000 pessoas, de culturas diferentes. Meu Deus. Assim, não tem como. E aí tem nego que aí às vezes começa a aloprar, né? Nego. E uma coisa que é muito interessante, assim, em termos de Red Hat, que eu acho que ajuda na parte do remoto. Tem um esquema, inclusive acho que é um livro que o próprio presidente da empresa escreveu também, não sei se foi ele que escreveu, mas enfim, uma coisa que é aberta, que se chama Open Decision Framework, né? Um framework de decisão aberta, onde o pessoal comenta que o melhor tipo de decisão é tomado entre todo mundo, e na Red Hat tem essa política realmente de você poder contestar. E eu, como eu fui militar, né, cara, eu falei, isso aí pra mim é pegadinha, velho. Se um subalterno aí alguma hora contestar alguma coisa aí, o bicho pode pegar. E nessa Memolist, meu amigo, eu brinco que eu já vi o estagiário chegar com os 2 peitos no pé ainda, até meio sem educação, em coisa que o diretor de finanças estava mandando. E assim, padrão, ninguém levando pro pessoal, sabe? O pau quebrando de um lado, de outro, e vagabundo discutindo e criticando, porque faz parte da cultura da empresa. E eu, em particular, assim, fiquei maravilhado com isso, porque você se sente tranquilo para dar um feedback negativo, que às vezes esse é um grande problema em várias empresas, né? A gente brinca que a rádio peão toda sabe o que tem que ser feito, para a empresa ir para frente em um sentido, mas ninguém fala porque de repente o chefe é escroto e não dá essa abertura. Nossa, Verdade. que loucura. Cara, eu tava vendo aqui, seria legal se o cara pudesse receber ou ir pra casa ou local de alguém do time, né? Assim, até tem a possibilidade aqui de você fazer isso e de repente lançar como despesa. Tanto é que às vezes a gente tem, fez um release e a gente quer, fazer um jantar de comemoração. Só que o problema para mim é que hoje, na realidade, no time de qualidade que trabalha comigo, só sou eu, o Bruno e o Eliezer. E o Eliezer saiu do time de Satellite quando a gente entrou, ele está no time de Pulp, na realidade. A gente até pode pedir esse tipo de coisa, mas como somos apenas 3, fica meio também, saca? A gente acaba se encontrando aí mais nos eventos de comunidade Python, porque já vai acontecer, do que... E o Bruno tá até aqui perto, ele mora em Guarulhos. Aqui, de repente, sem trânsito, indo no horário bom, seria 1 hora para ir para casa dele.
mas eu acho que, não sei, não rolou assim, a gente consegue interagir tanto online que não rolou assim aquela necessidade de estarmos juntos. A gente tinha mais curiosidade de conhecer a galera de fora, porque nós nunca encontramos pessoalmente, mas como eu e o Bruno já nos conhecemos e a gente conhece o Eliezer também pessoalmente, torna a coisa um pouco... Assim, a gente não sente falta disso. Mas, com certeza, se eu for para perto, aí, eu vou para uma Europa da vida e passar na República Tcheca, eu gostaria de conhecer a galera de lá, ou nos Estados Unidos. Né? Então, às vezes rola, mas essa questão de budget é sempre complicado em empresa, né? De gastar com viagem em particular. Tem umas dores de cabeça, que até inclusive já rolou muito bate-papo nessa lista aí de discussão sobre esses custos de viagem, né? Porque empresa com capital aberto, então, aí esses controles orçamentários são bem rigorosos aí. Com certeza. Mas existe algum incentivo no sentido de... Incentivo que eu digo é ajuda mesmo, financeira, por exemplo, para participar de eventos? Cara, para participar de eventos agora tá bem complicado, tá? Não tá rolando muito, antigamente rolava mais. Então, por exemplo, se eu tivesse uma palestra aceita na PyCon, ou mesmo na Python Brasil, hoje em dia não tanto. Tá, hoje em dia deu uma diminuída nisso, justamente aí acho que teve um ano aí que, se você pegar, a Red Hat tem ações abertas, né? Então teve um ano que não estava tão bem, e hoje em dia isso está acontecendo com pouca frequência. Mas, por outro lado, por exemplo, nessa parte de Kiwi, quando eu mandei, eu listei lá na parte do Kiwi Camp, que eu mencionei, que era o eventinho, eu mandei, né? Tava lá, em que país que você vai rolar? Aí eu não vi o Brasil, eu falei, por que Brasil não? Aí o cara, não tem muita gente, mas se você conseguir juntar uma galera daí que esteja interessada em ouvir sobre qualidade, a gente até vê de montar um evento aí de qualidade, um Kiwi Camp Brasil. Né? Então rolaria isso. E aí existem outros incentivos da empresa, por exemplo, se eu quiser gastar com inglês ou cursos, existe para isso. Eu tenho lá acho que eu não posso mencionar o valor exato, mas enfim, eu tenho alguns benefícios interessantes. Então, ajuda com babá ou escola do moleque. Mas aí não está nem conectado ao remoto, né? Isso é para todo mundo. Ajuda com um evento, não está tanto, mas tem ajuda com babá ou escola do moleque. Você tem, acho que, uma cota lá de livros que você pode comprar também, livro/cursos que você consegue lançar. Quando eu tenho que ir para São Paulo, eu lanço também as notas do custo que teve com relação a isso. A participação de conferência está um pouco mais limitada. Tá? Antigamente era um pouco mais regado, aí o pessoal participava mais, ia aqui para o FISM quando tinha palestra. Mas é uma coisa também que você tem que medir. Então, por exemplo, eu costumo participar dos eventos e colocar palestras aqui no Brasil. Só que qual é a questão? Quando a empresa paga, você vai ter que dar algum retorno, né? Então, você vai ter que levar a porra do chapéuzinho vermelho para fazer um jabazinho. Em geral, a tua palestra vai ter que estar conectada com algum tema da empresa para justificar o investimento que ela vai fazer. Depois que você voltar, você tem que escrever. É um blog post, mas acaba sendo um relatório de como é que foi aquela viagem. E eu costumo participar desses eventos mais para fazer o social, mais para conhecer as pessoas, mais para discutir, digamos, do Python Pro, que é a minha segunda parte profissional, né? E muitas vezes as minhas palestras não são mais técnicas. Eu tenho evitado de fazer palestra técnica, mas, sei lá, sobre você pegar aí a Programando a Felicidade, talvez a galera fosse achar que até atentasse contra o mundo corporativo, porque eu critico aquilo. Então, como eu uso os eventos para isso, e também como férias, eu gosto de não ir pago pela empresa, justamente para não ter cobrança nenhuma. Porque no dia que eu falo, não, escreve aí isso, eu falo, olha, vou escrever quando der vontade. Mas não, eu não paguei com o meu dinheiro e não tirei dia das minhas férias para ir, então foi férias, então não tem um relatório. Senão, não sei, eu tenho medo de virar trabalho, esse tipo de coisa.
sabe? Então, por isso que, mesmo que fosse pago, eu não contaria com isso por essa característica. Mas se fosse para ir para um Kiwi Camp, que aí já tem a ver com Kiwi mesmo, com qualidade, como foi o caso da Python, da PyTest e Unit Test, se fosse aceito e eu fosse lá para Brno, aí ia ser pago e aí beleza, eu vou uniformizado, vestindo a camisa da Red Hat, com o chapéuzinho que tá até tá ali no armário, e esse tipo de coisa. Mas eu gosto de ter a minha independência nos eventos, porque para mim é mais importante. Eu prefiro vestir a camisa da Python Pro nesse caso e pagar a Python Pro, pague, que no fim das contas sou eu e o Luciano pagando, mas com os recursos da Python Pro, porque a gente tem aí liberdade total e não tem que ficar com essas responsabilidades, né? Quando alguém paga alguma... Não tem almoço grátis, né? Então, quando alguém paga alguma coisa para você, ela vai esperar uma contrapartida. Entendi. Cara, eu vi também, tem outras empresas fazendo esse tipo de onboarding presencial. O cara fica 1 mês, 2 meses para tentar absorver a cultura da empresa, né? E como é que eu posso explicar? Tu conseguiu captar a cultura da empresa com esse onboard a remote? Cara, eu acho que assim, não porque... Fala-se um pouco da cultura, mas são mais para as questões burocráticas no onboard da Red Hat, mas eu acho que eu consegui perceber mais na minha interação com o time, com todo mundo durante o dia a dia. Mas eu acharia super válido se tivesse que passar também 1 mês, 3 meses trabalhando. Apesar que aqui, para mim, não ia ser tão interessante, porque como eu falei, aqui... No meu time só sou eu e o Bruno. E nós dois éramos novos. Então, nesse caso em que além de ser remoto, o time está distribuído em diferentes países, não ia ajudar tanto. Só se eles pagassem para a gente ficar 1 mês lá nos Estados Unidos, ou na República Tcheca, ou até mesmo na Índia, onde tem mais gente da equipe. Mais gente do que aqui. Mas se tivesse mais gente aqui, eu acho que até faria bastante sentido, porque... eu não acho que as ferramentas substituem completamente o contato ao vivo e presencial. Eu acho que ao vivo e presencial você estabelece uma relação de intimidade mais rápido, né, do que no remoto. Então, se fizessem isso, eu acharia bem válido. Mas para mim demorou um pouco mais. Estilo isso que eu falei, Open Decision Framework. De início eu olhei e fiquei com o pé atrás. Falei, não vou escrever porra nenhuma, vou espelhar alguém ver aí, vou ver qual é. Quando eu vi que ninguém foi demitido, falei, porra, a parada funciona mesmo. Então aí deu para sentir. E nas reuniões também. Quando tem as reuniões presenciais e aí acontecendo o mesmo tipo de coisa. Alguém, vocês não responderam questionário XPTO. E o outro já manda, mas essa pergunta aí, ó como vocês fizeram, formato escroto. Porra, e nesse meio, em inglês, mas nesse tom que eu tô falando. E digamos, um subalterno. Então você vê que aqui realmente o título não, mas é assim, bota isso aí, essa ferramenta mais fácil aqui, ó, XPTO, se vocês quiserem ter resposta, porque senão vocês vão ficar sem resposta mesmo. E aí a galera, não, é verdade, isso aí faz sentido, vamos mudar, e mudaram, e a coisa funcionou de verdade. Então você vai sentindo a cultura, acho que mais por essas interações do dia a dia. Mas demora mais do que se fosse presencial, isso com certeza. E o processo seletivo assim que tu obteve, por exemplo, é um time de contratação que faz a primeira peneira, digamos assim, e depois vai para o... em todos os processos que eu fiz, na realidade, para todas as empresas gringas, na realidade sempre foi um time de RH, né? Mas o time do RH eu brinco é o psicotécnico, né? Para ver se você não é maluco. Não é maluco, e no caso, quando a empresa é gringa, também para ver se você fala inglês, né? Então tem aquelas perguntinhas básicas de RH e tal. E aí depois você vai para, em geral, na Red Hat em particular, foi as próprias pessoas do time que me entrevistaram, que foi uma coisa boa, porque aí se você entra, você meio que já conversou com algumas pessoas do time,
mas em outras empresas, como Google, Facebook, aí você tem uma pessoa técnica que é designada para fazer a parte da entrevista técnica com você. E aí, não necessariamente, muito provavelmente, ela não vai chegar a trabalhar com você no futuro. Então, eu não vi assim uma empresa terceirizada de contratação. Sempre a galera que fez, e principalmente na parte da entrevista técnica, nada era terceirizado, era a própria galera de dentro que fazia. Legal quando o próprio time aceita ou não a pessoa que vai trabalhar contigo, né? Tem essa liberdade, né? É bom, né? Porque vai que é rola, né? De não rolar tanta afinidade de você com o time, e aí te botam lá, você cai de paraquedas. É ruim se for outra pessoa dizendo quem tem que entrar ou não. Eu também acho isso. Mas eu sei que nem sempre é possível que seja o time, né? Mas no caso da Red Hat foi o próprio time. Eu não sei se é uma prática em todos os outros, mas eu não duvido que seja. Show de bola. Cara, eu achei muito massa aí. Eu, a princípio, encerrei todas as minhas possíveis dúvidas e passei o que talvez eu tinha para contribuir aí com vocês, deixando um resumo do que foi discutido, que eu achei bem legal aí. Avisar a família que tu tá em casa, mas tá trabalhando, ter um horário para trabalhar, ter teu equipamento bom ali, tua internet boa, e tentar manter a melhor interação possível com as pessoas que tu tá trabalhando. E pau na máquina. Comunicação sempre. Mas é isso aí mesmo. É perfeito aí o resumo, Luciano. Eu acho que é isso. E espero aí que mais empresas... Na realidade, o que eu estou sentindo, cara, é que está acontecendo uma pressão ao contrário, né? Você repara na comunidade, mesmo eu faço parte da lista de e-mail da Python Brasil, nego manda uma vaga, a primeira coisa que o nego pergunta é se aceita remoto. Então, eu também participo e eu escuto. Então, e aí você vê que as pessoas começam a receber essa pressão. Eu já tive gente me perguntando de outros processos que mas como é que funciona? Sobre essa mesma curiosidade, porque o cara ainda não tinha cogitado a possibilidade do remoto. Eu falei, olha, tem muita gente, eu dei meu exemplo, falei, olha, eu evito São Paulo, porque São Paulo para mim é um manicômio. E aí se você vai para o manicômio, tu vai ficar doido uma hora. Então, por isso eu sempre evitei. Um custo de vida absurdo, com poluição, enfim. Eu honestamente, se você está vendo esse vídeo, eu acho escroto. E se você gosta de morar em São Paulo, beleza. Eu prefiro morar em São José dos Campos, que é perto, tem tudo de cidade grande, mas sem as apurrinhações, principalmente de trânsito. E aí o que eu digo é que acho que a pressão vai começar a ser inversa, porque tem muito cara bom que começa só a aceitar trabalhar remoto. E aí a empresa que não se tocar para essa nova modalidade, e que principalmente muitas vezes são uma barreira mais do nível gerencial, né? O gerentão que está acostumado a ficar fungando no cangote, no remoto ele já não consegue tanto. Então eu percebo que muitas vezes é mais uma deficiência do gerente que não sabe como é que vai instalar chicote nas costas dos outros, e aí então você já fica com o pé atrás na empresa que não está nem cogitando o remoto. E com essa escassez que a turma diz que tem, e as pessoas boas não querendo trabalhar no escritório, a empresa que não se tocar para isso pode ser que comece a ter dificuldade, comece a ter uma vantagem competitiva para quem aceitar o trabalho remoto, porque pode ser que consiga pessoas melhores, né? E muitas vezes num custo bacana, porque o cara já cogita, né? Se o cara faz conta, não é uma mula, ele vai fazer conta. Porque, para trabalhar aqui de São José, o custo de vida para mim é menor que São Paulo. Então, eu brinco que às vezes se você ganhar 7 pau aqui em São José, é muito melhor do que você ganhar 10 em São Paulo. Então tem até uma questão financeira envolvida. Você conhece aí, eu conheço na comunidade Python, uma porrada de gente que trabalha lá do interior do Nordeste. Então se esse cara ganhar 3 pau às vezes no interior do Nordeste, é melhor do que ele vir ganhar 10 em São Paulo. E eu já vi cara assim. Cara que falou, não, tô ganhando 2,5 aqui, mas eu sou rei na minha cidade. Devo ser o cara com o maior salário na minha cidade.
né? Então, É louco, né? então, eu já ouvi falar isso. O cara falou, não, é porque eu já tenho a minha casinha aqui no interior, tá tranquilo, com esses 2.500 eu vivo tranquilo aqui com a minha família, porque eles me dão ainda o plano de saúde, que é o que pesaria mais. O cara tem um plano de saúde, vive numa casa bacana no interior, lá o custo de vida pequeno. Então eu acredito que a empresa que não se tocar para essa nova modalidade, fatalmente uma hora vai ficar para trás, porque eu vejo que cada vez mais os profissionais estão se tocando para a qualidade de vida e trabalhar remoto é qualidade de vida total. Por exemplo, eu penso em de repente dar uma viagem aí pelo mundo. Porra, posso passar 3 meses lá em Bali ou na Tailândia agora, tá, já está aberto, né? Eu não preciso conseguir um trabalho lá. Eu estou trabalhando remoto. Consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo que tem internet. Então essa flexibilidade aí e a possibilidade de você viver de arbitragem, né, no trabalho remoto é uma coisa que as empresas vão ter que se ligar daqui para frente. Até porque eu sei que você tem uma empresa aí, né, Luciano, e você está nesse trabalho de convencimento. Eu acho que esse também é um ponto em que vai ter empresa que vai ficar para trás. Vai ter uma hora que o cara vai ver que não faz sentido manter uma porra de um escritório em São Paulo com um aluguel imenso numa cidade que provê uma qualidade de vida escrota. Se você quiser ter qualidade de vida, tem que morar do lado do trabalho lá ou no pé do metrô que te largue dentro da estação. E aí vai ver o aluguel que só uma estrutura dessa conta. Se você puder ter uma estrutura que seja totalmente remota, você consegue até remunerar o cara melhor, né, e não vai ter esse custo com a estrutura em si. Então... Até o cara perde pessoas boas também, não é só o cara que vai, né? Vai ter que levar a família toda junta, né? Exato, é verdade. Então, tem tua esposa que tem o trabalho, tem teu filho que tem a escola e tal. Exato. Tem que deslocar a galera inteira, não, é quase inviável. Exatamente. Olha só, vindo de Rondônia para cá, veio eu e minha esposa. O meu guri, ele aparece um ano depois que eu tô aqui em São Paulo. Parece mal de falar, né? Você sabe que eu tô... É que ele já veio com 7 anos, né? Então, mas enfim. E aí, só que desde o começo, mesmo antes de ter o guri e tudo mais, a ideia era ficar no interior, porque eu estou fazendo doutorado em São Paulo, estou fazendo doutorado na USP em São Paulo. Morar em São Paulo, com todo o caos que o Enzo já falou bem, e o custo de vida que ia ser para manter a minha esposa lá no começo, e agora eu, minha esposa e meu guri com escola, com uma série de outras coisas, fora preocupação de trânsito, de violência, etc. Cara, eu tô a 250 quilômetros de São Paulo, levo 4 horas para chegar quando preciso ir para lá, para conversar com a minha orientadora, mas vou tranquilo, feliz, dormindo no busão, né? Porque minha família está de boa aqui no interior. Né? Uma cidadezinha de 40 mil habitantes. A única coisa é que não tem muita coisa para fazer aqui, então trabalha, né? Já foi estratégico. Oh. Boa. Mas é isso, eu acho bem tranquilo. Deixa eu ver aqui, tem mais gente aqui também, tá todo mundo quieto aqui, quem é que tá aí? O Bart tá aí, Davi tá aí, Fred tá aí. Vocês querem colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Aliás, se vocês tiverem aí, né? Porque só porque tá aqui a presença online não quer dizer que esteja aí no... Vocês estão me ouvindo, Fred? Sim, fala aí, Fredão. Fala, Fred. E aí, guri, tranquilo? Joia. Vocês estavam falando aí, né, de pessoal lá do interior do Nordeste. Eu conheci um cara que ele prestava caixa de seguros. Ele era lá do Ceará. Ganhava em torno de R$2.000, R$2.500 lá no Ceará, lá. E veio pra cá ganhando 6 mil, 7 mil. Aí passou uns 3 meses, ele voltou lá pro Ceará, pediu demissão daqui e voltou lá pra empresa que ele trabalhava antes. Porque o custo de vida aqui, do jeito que o Renzo falou aí, ele ia lá, pagava uma escola, era a melhor escola lá pro filho dele e tal, chegou aqui, só de aluguel era 2 contos. Aí já deu 2 contos, Pois é. A mulher, o filho, foi procurar o colégio, mas Lá comia com foi. R$10 com a minha família inteira.
Exatamente. Eu já vi essa história se repetindo aqui. Com relação ao remoto, eu não tenho experiência alguma, eu tô só sugando aqui de vocês aqui as informações mesmo. Mas já querendo uma posição remota, Fred? É que eu tava falando, eu acho que eu não conversei contigo não. Mas, assim, hoje eu trabalho 6 horas por dia, né? E aí eu tava querendo alguma coisa mais ou menos de 6 horas aí pra ficar o dia inteiro ocupado aí e ganhar uma grana a mais. Entendi. Tá certo. Até porque minha esposa também, ela passa a manhã toda fora. E hoje eu tô morando sozinha, assim, só eu e ela, né? Então, dava pra ocupar tranquilamente esse horário. Não ia ficar pesado, não. Entendi. Não, no caso, eu diria, se você puder trabalhar 6 horas, eu, por mim, também trabalhar 8 para mim já não faz mais sentido. Eu fiquei 3 anos trabalhando só 12 horas por semana e digo que não faz sentido trabalhar às 8, mas infelizmente infelizmente não, tem até gente que trabalha menos na Red Hat, eu ainda tenho que investigar isso, mas é que eu não estou no momento. Mas eu diria que se for você, você já tá bem, cara, não precisa trabalhar mais não, o negócio é aumentar o valor hora agora, em vez de aumentar o tempo. Não, mas é exatamente por isso, para trocar, entendeu? É porque, assim, hoje eu trabalho, eu sou concursado, então o salário não aumenta. Tá. Esporadicamente. Depende da canetada do governo. No meu caso, a canetada do governo foi pra cortar. Foi pra ferrar, né, River? Putz, aí, assim... Aí, qual que é a minha ideia? Eu também tenho um projeto aí de passar uma temporada fora. Tá. Então, começar a vasculhar essas coisas, assim, trabalho remoto e tal, freela. Aí, 2018, eu vou dar uma investida no freela, entendeu? Entendi. E aí, pra 2019, 2020, aí passar uma esse é um bate-papo que seria até bom de repente a gente pode levar no próximo, que são as modalidades do remoto, porque o que eu reparei quando fala remoto, cada um pensa uma coisa pré-definida, e eu já enxerguei na realidade 3 coisas acontecendo aí nessa brincadeira, tá? Por exemplo, eu sou contratado CLT, aqui via o escritório. Eu sou contratado CLT, tá? Da Red Hat. Então, como eles têm escritório aqui, eles resolvem a parte do pagamento por aqui. Eu já vi o pessoal utilizar um intermediário, vive de freela, mas tem um intermediário para prover os serviços para ele, aquela turma que não quer negociar. Eu não gosto tanto, porque eu não gosto de intermediário. Mas tem gente que não quer tratar de apurrinhação, de conseguir cliente, de fazer esse trabalho, digamos, de marketing e publicidade. Então eu já vi, por exemplo, poderia chamar o Júlio para bater um papo aqui, inclusive eu quero depois nas Tech Talks oficiais do curso chamar ele para falar. Mas é um cara que trabalha de freela, mas tem a TopTal por trás, e agora estão surgindo outros players aí no mercado que fazem esse intermediário entre você e os clientes, e principalmente cliente gringo, que é o mote da TopTal. E aí, inclusive, agora eles estão facilitando o pagamento, né? E a terceira modalidade seria esse do freela total, onde você vai negociar com os seus clientes e vai trabalhar. E aí é legal porque você consegue, na pegada do WTDD, se conectar mais com o valor, né? E se vender como um consultor ou um solucionador de problema. Então, para você ver que são 3 modalidades de remoto. Então, o remoto tem a ver só com se você está trabalhando no escritório ou não. E dentro disso, ainda existe esse mundo de qual é a modalidade. Então, eu vi que eu estou trabalhando no CLT, eu vi o Júlio num freela mais com um intermediário, negociando para ele, e conheço as pessoas que trabalham com freela total, né? O cara negocia e faz tudo por ele, né? Então seria legal, de repente, a gente reunir uma galera que cada um trabalhou em uma modalidade, para falar o que tem de bom, o que tem de ruim, né? Em cada uma das modalidades. Inclusive o Júlio já vem fazendo um bate-papo sobre esse, eu vi ele falar isso lá na Python Norte,
sobre esses prós e contras dessas diferentes modalidades ainda, né? Que, enfim. Mas eu acho que seria papo para a gente trazer quem tá vivendo disso aí mesmo, para falar um pouco sobre isso. Maneiro. Acho muito válido isso aí. Beleza? Fica massa. Mais alguém aí? Alguma Beleza. coisa? Eu tô de boa. Gostei muito do papo. Muito bom mesmo. Eu também. Como sempre, Tranquilo. como sempre no random tá funcionando aí, né, Rivi? De boa. Beleza, então. Então, bom, para você que está assistindo aí, um abraço. Galera, obrigado aí para quem participou. Bart, River, Davi, Luciano. Valeu. Vou gravar, depois vou botar o link lá no Drive, quem já tem um link, tá lá a pasta pública. Mas para quem não tiver, depois eu mando o link de volta aí também. Eu mandar o link para todo mundo da pasta Bota no pública. WTTD, teve gente perguntando, beleza? Beleza. Vou colocar o link de tudo lá e eu vou nomear lá o vídeo e vou compartilhar com todo mundo. Só ficar ligado. Beleza? Beleza. Que massa. Abração, Valeu, galera. gurizada. Um abraço, Valeu. galera. Até mais. Falou. Tchau. Valeu. Falou, River.